Ele deu de oferta para mim e para você. Como é que você vai responder a isso? Pelo amor de Deus, como é que a gente consegue responder a isso, gente? Como é que a gente consegue dar uma resposta a isso? O melhor que Deus tinha no céu, Ele deu de oferta para mim e para você. E aí a gente fala de oferta de dinheiro, tem gente que faz bico, que cara feia. Deus não poupou, a Bíblia diz que a seu próprio filho, Deus não poupou. Como é que você vai responder a isso, meu irmão? Você vai continuar respondendo com bico, com birra, com ressentimento? Como é que a gente pode responder ao amor de Deus com ressentimento? Fala para mim. Não dá, é um amor tão grande. Jesus, que amor é esse que me conquistou, e me conquistou? Quero correr para ti e te beijar. Tanto amor, tanto amor, tanto amor. Deus te amou tanto, e Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não esperou você se arrepender para enviar Jesus para te salvar. Ele enviou Jesus para que você entenda que é salvo e, portanto, deve se arrepender dos seus pecados. Como que a gente responde a um negócio desse? Minha palavra a você nessa noite é que você dê a sua própria vida como resposta. Que a sua vida seja uma resposta. Que você compreenda o princípio da palavra de ofertar e dizimar, mas que você compreenda que isso é muito pouco diante de tudo o que Deus fez a você. Você que ofertou e dizimou, a nossa oração, o nosso desejo é que as promessas que já foram liberadas na palavra, elas sejam concretizadas na tua vida, porque a promessa já foi liberada. Então a nossa oração, o nosso desejo é que essas promessas elas se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Agora, se além de dizimar e ofertar, você tem algo mais a oferecer ao Senhor nessa noite, quero convidar você a colocar-se de pé no seu lugar, e com seu coração aberto e grato a Deus, queria que você oferecesse a Ele uma oração. Pessoal do louvor, pode tomar os seus lugares. Se você ainda não ofertou, ainda não dizimou, de repente estava orando no momento em que os irmãos estavam aqui entregando, você pode fazê-lo a qualquer momento desse culto. Antes que essa reunião termine, em qualquer momento você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós entendemos que desde o momento que você já separou o seu melhor para Deus, não é oração. Oh Deus, obrigado. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é a oração do pastor que abençoa a sua vida financeira, é a sua fidelidade ao Senhor. Amém? Amém? Mas embora eu sei que não é a minha oração que abençoa, o que abençoa é primeiro a sua fidelidade, segundo, a decisão de Deus te abençoar. Então, eu preciso te afirmar categoricamente, Deus já decidiu te abençoar. A palavra do Senhor diz que no que cabe ao Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. Ou seja, Deus decidiu abençoar a todos. A decisão de Deus sempre será te abençoar. A palavra do Senhor diz que a bênção de Deus ela só enriquece, ela não acrescenta dores. A decisão de Deus é te abençoar. Deus já tomou a decisão de te abençoar. Ele já tomou a decisão de te abençoar. Agora, o que fazer para ser abençoado? Aí agora é com você. A decisão de abençoar Deus já tomou. A decisão de ser abençoado
essa decisão tem que ser sua. Deus quer nos abençoar com cura, porque o avivamento dos últimos dias não será um avivamento marcado por barulho e por guitarras frenéticas, não. O avivamento dos últimos dias será um avivamento marcado por sinais, prodígios e maravilhas. O avivamento dos últimos dias será um avivamento marcado não por pula-pula, oba-oba, não. O avivamento dos últimos dias terá uma marca: sinais, prodígios e maravilhas. Então Deus quer te abençoar com cura, Deus quer te abençoar com libertação. Aliás, Ele já te abençoou. Naquele momento você saiu do seu lugar, veio aqui à frente, entregou aqui o seu problema, depositou aqui o seu problema. Eu creio em nome de Jesus. Você foi curado, você foi liberto, você foi restaurado. Aleluia, 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 aleluia. O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Qual a resposta que você dará nessa noite, querido? Qual a resposta que a Igreja Batista Central dará nessa noite a tanta graça e tanta misericórdia que o Senhor tem revelado sobre nós? Qual a resposta que os ministros darão nessa noite? Qual a resposta que você dará nessa noite? Pastor, mas eu acho que eu não tenho nada aqui, não tem nada que eu possa dar a Ele que possa corresponder. Assim diz o Senhor a você nessa noite: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me o teu coração, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração, e onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Por isso, se o teu coração está em Deus, então Deus é tudo que você precisa. Eu tinha uma outra palavra tão bonita para compartilhar nessa noite, mas vai ficar para a próxima oportunidade. Se você compreende, querido, veja bem, isso não pode ser uma imposição, nem uma manipulação, isso precisa ser uma compreensão. Se você compreende, precisa dar urgentemente uma resposta ao Senhor, diante de tantas dádivas, tantas bênçãos, diante de tantas coisas que Ele tem te dado. Pastor, mas depois eu vou ter um tempo com o senhor vai ver, eu vou te contar algumas coisas, o senhor vai saber que eu não tenho sido assim tão abençoado como o senhor está dizendo. Não, tá bom, eu vou te dar o telefone de uma empresa chamada White Martins, que fornece oxigênio para os hospitais. Faz isso amanhã, eu vou te dar um número depois. Liga para lá e pergunta quanto é que custa 1 metro cúbico de oxigênio. Aí depois tu pergunta a um cientista: quantos metros cúbicos de oxigênio você gasta num dia? Depois você multiplica isso por um ano, em nome de Jesus. Eles pegam uma calculadora, porque na cabeça vai dar para fazer, não. Multiplica pelos anos de vida que o Senhor tem te dado, meu irmão. E depois volta aqui e diz para mim se você é ou não é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Pergunte a alguém que está entrevado numa cama, e pergunte para ele quanto que ele pagaria para estar aqui nessa noite dançando como vocês dançaram. Acho que a dança de vocês, depois de uma resposta de um sujeito como esse, vai ser muito melhor.
Sabe porque Deus tem dado a você o privilégio da vida. A vida é um bem impagável. Ele tem dado isso a você, querido. Cada dia de vida é um presente caríssimo que o Senhor tem nos dado. Que resposta daremos? Aleluia, 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 aleluia. Ah, querido, dê um sorriso nessa noite como resposta ao Senhor. Dê a Ele um sorriso nessa noite como resposta. Ainda que seja aquela risadinha disfarçada de canto de boca, mas olha para Deus nessa noite, dá um sorrisinho para Ele e diga: é, papai. Ah, se não fosse você, se não for o Senhor dos exércitos, os nossos inimigos, eles já nos teriam consumido. Mas louvado seja o nome do Senhor, que não nos deu por presa. Ele não nos deu por presa. Ele não nos deu por presa. Ele é o nosso livramento. Ele é a nossa salvação. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Na cultura judaica, especialmente no Antigo Testamento, tem a figura do resgatador. Boaz foi o resgatador de Ruth. Boaz resgatou Ruth da sua orfandade, da sua solidão. Boaz resgatou Ruth. E o resgatado entendia que quando alguém se colocava como resgatador dele, então agora ele era um escravo do resgatador. Ele não tinha alternativa. Ele tinha que se entregar por inteiro ao seu resgatador. A vida do resgatado passava a pertencer ao seu resgatador. Por isso que Boaz tomou Ruth como sua esposa, porque a cultura judaica diz que a vida do resgatado passa a pertencer ao seu resgatador. Cristo se fez resgatador por mim e por você. Estávamos nós mergulhados no lamaçal de pecado, estávamos perdidos, condenados ao inferno. Jesus se fez o nosso resgatador. Então agora Ele é o dono da sua vida. Você não anda mais em você. Jesus é o dono da sua vida. Como é que você vai responder a isso? Como é que você vai responder a isso? Você tem um resgatador. Levante a sua mão e diga: eu tenho um resgatador. Eu tenho um libertador. Eu tenho um salvador. O nome dele é Jesus. Ele me comprou por preço de sangue. Ele me resgatou do diabo. Ele me arrancou do inferno. Ele me resgatou da maldição da lei. Eu tenho um resgatador. Minha vida não está perdida. Eu não sou órfão. Eu não estou solitário. Eu não fui abandonado. Eu tenho um resgatador. Eu tenho um libertador. Eu tenho um salvador. O salmista pergunta: o que darei ao Senhor por tudo que Ele tem feito a mim? Pois Ele mesmo responde: tomarei o cálice da salvação. Vou aceitar a bebida que Jesus tem para mim. E a bebida que Jesus tem para nós chama-se Espírito Santo. É Ele que vai nos salvar no meio dessa geração perversa. É o Espírito Santo que vai guardar a tua mente e o teu coração, querido. Ouça bem, é o Espírito Santo que guarda a nossa mente e o nosso coração. Quando você estiver lá na internet, chama o Espírito Santo para ficar do seu lado. Tem coisas que você não vai aceitar ver. Liga a televisão,
Afasta a almofadinha um pouco assim e diz: Espírito Santo, vem aqui, senta comigo. Tem filme que você não vai aceitar assistir de jeito nenhum. Tem novela, todas elas, que nunca mais vai passar pela sua mente assistir. O Espírito Santo é o cálice que Deus deixou para a gente beber. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, tem relação do cálice da salvação do Antigo Testamento com o Espírito Santo? Tem! A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa salvação, é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Então, querido, quanto mais você bebe do Espírito Santo, mais convicção você tem da tua salvação em Cristo. Sejam cheios do Espírito Santo. O que darei ao Senhor? Beberei o cálice da salvação. O que darei ao Senhor? Me embriagarei do Espírito Santo. Como que eu vou responder à oferta de Jesus na cruz do Calvário? Vou beber. Jesus disse na última ceia: coma do pão e beba do vinho. O pão era ele, o vinho, hein? O vinho é o Espírito. O pão era ele mesmo, o vinho é o Espírito. Porque o sangue é a vida, e o Espírito Santo é a vida de Deus que opera em nós. Coma do pão, Jesus disse: coma da minha carne, coma de mim, se alimente de mim, e beba do vinho. Jesus está dizendo: se embriague do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E para que vocês nunca se esqueçam do que eu estou fazendo, façam essas coisas, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem. Aí um dia alguém me falou assim: pastor, a gente podia cear toda a reunião. Eu disse: mas eu ceio. Toda reunião eu ceio. Em todo culto eu participo da ceia. Todo culto eu como do corpo de Cristo. E todo culto eu bebo do Espírito Santo de Deus. Mas não tem que ter assim o pãozinho, tem que ter assim o vinhozinho. Eu falei: irmão, fica muito caro fazer isso toda reunião. Tem algo melhor ainda. Em vez de você usar a metáfora do pãozinho e do vinho, seja literal. Coma de Cristo e beba do Espírito. Não custa nada isso, a não ser a sua rendição a Ele. Não pode comer do pão e nem beber do vinho quem não discerne o corpo de Cristo. Nunca vai discernir o corpo de Cristo quem não entender o que Cristo faz. É por isso que muitas pessoas vêm a um culto como esse e saem daqui entendendo por lufas nenhuma. Não discerne. Por que não discerne? Porque não come, fica olhando os outros comerem. O Espírito de Deus é o nosso cálice. O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? O que darei ao Senhor? Beberei do cálice. Beberei do cálice. Ao invés de me embriagar com as coisas do mundo, beberei do cálice da salvação. Ao invés de me contaminar com o pecado, beberei do cálice da salvação. Quem é o cálice da nossa salvação? Quem é o penhor da nossa salvação? Quem é a garantia da nossa salvação? O Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa salvação. Feche seus olhos. Pense aí numa resposta que você dará nesta noite. Há tantos benefícios. Primeiro você precisa pensar nos benefícios. A palavra benefícios em Salmo 126 é a mesma palavra de bênção. O que darei ao Senhor em resposta a Ele, por Ele ter me abençoado tanto? O que eu darei? Porque você acha que uma canção, ou duas, ou 5, ou 10, você acha que isso é suficiente?
2h30 de culto. Você acha que isso é suficiente? Deus não pediu que você desse culto a Ele. Deus disse: dá-me o teu coração. Sabe por que para muitas pessoas um culto como esse é cansativo? Porque estão tentando dar um culto para Deus, não deu ainda o coração. Porque quando nós damos o coração, o tempo que passar, seja 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, tudo é graça. Pense numa resposta que você dará nessa noite. Talvez a resposta que você precisa dar nessa noite é liberar perdão a alguém. É uma resposta que você dá ao sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus na cruz simboliza perdão. Perdão. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Então, quando você perdoa uma ofensa, você está dando uma resposta a Deus. Que darei ao Senhor como resposta? Talvez você precisa dar o seu ministério. Como assim dar o meu ministério? Até hoje o ministério tem sido seu, é meu ministério. Talvez você precisa dar o seu ministério a Deus em resposta a tantos dons que Ele tem te dado. Mas sobretudo, filho meu, dá-me o teu coração. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor nessa noite. Enquanto adoramos a Ele, entregue o seu coração a Ele. O gesto, a forma física ou pública que você vai usar para demonstrar que você está entregando o seu coração para Jesus, aí fica a seu critério. Se você quiser vir aqui à frente mais uma vez, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, fique à vontade. Mas dê uma resposta. Não somos dignos do teu amor. Dê uma resposta. Não merecemos tanto favor. Dê uma resposta a Ele. A tua graça nos alcançou. Pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Quantos querem dar uma resposta nessa noite a esse amor Jesus, de Deus? que amor é esse? Que nos conquistou, que nos conquistou. Jesus, que amor é esse? Quantos querem nessa noite dar uma resposta ao Senhor? Jesus, que amor é Quantos se sentem constrangidos? Porque a palavra do Senhor diz que o amor de Deus nos esse? constrange. Jesus, que amor é esse? Será que tem mais alguém nessa noite que se sente constrangido por tanto Que amor? nos conquistou. Jesus, que amor é esse? Faça um gesto, dê uma resposta. Jesus, que amor Faz algo, pelo amor de Deus, faz algo, faz algo. Dê uma resposta a esse amor. Jesus, que amor é que nos conquistou, que nos conquistou. Jesus, que amor é. Jesus, que amor é esse? Que amor é esse? Jesus, que amor é que nos conquistou, que nos conquistou. Talvez uma resposta que você precise dar hoje ao Senhor é rasgando a ofensa que fizeram a você Jesus, que amor é esse? e voltando-se a Ele. Volte a servir no ministério que o Senhor te chamou. Que amor é esse? Volte a servir no ministério que o Senhor te chamou.
Volte a servir no ministério que o Senhor te chamou. Volte a servir no ministério que o Senhor te chamou. Rasgue essa ofensa. Volte a servir no ministério que o Senhor te chamou. O Senhor sente saudade do teu ministério. O Senhor sente saudade daquilo que você fazia para Ele. Que amor é esse? Que amor é esse? Quanto tempo mais você vai ficar se escondendo? Pelo amor de Jesus, pelo amor de Jesus, será que a ofensa desse maldito enviado do diabo é maior do que a graça de Deus sobre a tua vida? Será que a ofensa que fizeram a você é maior do que aquele sacrifício na cruz? Que me conquistou. Volta para a igreja, por favor. Volta para a igreja onde o Senhor te plantou. Dê isso como resposta ao Senhor nessa noite. Volta para a igreja onde o Senhor te plantou. Dê isso como resposta a Ele nessa noite. Jesus, que amor é que nos conquistou. Que nos conquistou. Volte a viver a alegria do Senhor como resposta. Volte a viver na alegria do Senhor como resposta. Eu sei, as circunstâncias estão pedindo uma resposta de choro, de dor, de lágrima. A circunstância está levando você a dar uma resposta de angústia. Mas você não tem que responder às circunstâncias. Você não foi chamado para responder às circunstâncias. Você foi chamado para responder ao propósito de Deus. Não fique dando respostas às circunstâncias. Sabe por quê? Quando você dá resposta à circunstância, cada dia você tem que dar uma resposta diferente, porque a Bíblia diz que basta a cada dia seu próprio mal. Então cada dia você terá uma circunstância nova, e você vai ter que dar resposta a cada circunstância nova. Portanto, querido, eu desafio você nessa noite a para de dar resposta às circunstâncias e dê uma resposta ao chamado de Deus para a tua vida. Quantos querem nessa noite dar uma resposta ao chamado missionário? Aí eu quero que você saia do seu lugar, porque não é possível que um missionário, não é possível que um missionário tenha dificuldade para sair do lugar onde está sentado e venha aqui à frente. Porque se você tiver dificuldade para vir aqui, meu irmão, nós como missionários Serra do Ramalho são 1.637 quilômetros. Deus tem gerado um chamado missionário no teu coração. E algumas circunstâncias têm travado você. Quero convidar você nessa noite a dar uma resposta. Não à circunstância, mas dar uma resposta ao Senhor. E diga: Senhor, apesar das circunstâncias, eu vou. Eis-me aqui, envia-me. Será que tem alguém aqui nessa noite que entende que precisa dar uma resposta às nações da terra? A Bíblia diz em Romanos que há uma ardente expectativa nos filhos de Deus. Aliás, há uma ardente expectativa na criatura, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quanto tempo mais você vai ficar como uma lamparina apagada? Dê uma resposta, dê uma resposta, dê uma resposta às nações da terra, porque quando você responde ao clamor, ao grito das nações da terra, tu estás dando uma resposta ao Senhor. Querido, quando você abre uma célula, você está dando uma resposta ao coração de Deus. Então, em nome de Jesus, já que tu paga um aluguel tão caro, faz valer esse aluguel que tu paga. Transforma a tua casa num lugar de adoração, um lugar de evangelismo. Pastor, por que o senhor está falando de pagar aluguel? Porque, querido, a vontade do Senhor é que você saia deste aluguel
A vontade do Senhor é essa, mas a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 16, que aquele que é fiel no pouco, ele será fiel no muito. Então você precisa começar a entender que precisa consagrar ao Senhor até aquilo que não é teu, aquilo que você não tem, precisa ser consagrado ao Senhor. Você que está sobre o pouco, precisa consagrar este pouco ao Senhor, para que Ele te coloque sobre o muito. Quando você abre a sua casa para receber uma célula, eu preciso te dizer, você está dando uma resposta ao coração de Deus. Quando você decide aceitar o desafio de liderar uma célula, você está dando uma resposta ao coração de Deus. Agora, ouve aqui, eu preciso te dizer isso. Existem algumas coisas que ofendem muito a Deus por causa do caráter de pai que Ele tem. Quem é pai aqui sabe o que eu vou dizer. Todo pai se ofende desesperadamente quando ele começa a chamar o filho, e ele chama mais uma vez, e ele chama de novo, e ele chama mais uma vez, e o menino parece que não está ouvindo. Então daqui a pouco esse pai, ofendido com o menino que ignora o chamado, muitas vezes vai lá e pega o menino pela orelha e solta um tabefe e diz: tu não está ouvindo? Não, agora tu vai ouvir. Max Lucado diz que a dor é o megafone de Deus para o ouvido ensurdecido. Deus não bate porque Ele é mau, não. Porque o coração de um pai se ofende quando o filho não responde ao seu chamado. Todo pai se ofende com isso. E se tem algum pai aqui que diz: eu não ligo, meu querido, você pode ser qualquer coisa, menos pai. Todo pai se ofende a um filho que não responde ao chamado. Vamos orar. Mais uma palavra de profeta, uma palavra de alerta para o teu coração. Aliás, se a igreja ouvisse os profetas que alertam, ela não precisaria ouvir os profetas que condenam. Sabe por que Deus mandava profetas de juízo sobre Israel? Porque antes Deus mandava os profetas que alertavam e Israel não dava ouvidos. Só existe profeta de juízo porque o povo não dá ouvidos aos profetas de alerta. Eu não tenho um encargo de profeta de juízo, mas como pastor eu tenho um encargo de alertar você. Cuidado, você que acha que já está respondendo muito bem ao chamado. Pastor, eu já vou no culto, eu já dou minha oferta, eu até toco lá na frente quando eu estou de escala. Grandes coisas. Pastor, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu sou obreiro do encontro, eu sou da recepção, eu sou do louvor, eu faço visita. Grandes coisas. Você não está fazendo mais do que a obrigação de todo servo. Sabe qual é o seu nome? Servo inútil. Sabe como é que Jesus te chama? Servo inútil. Sabe você que está achando que está fazendo muita coisa? Sabe como é que é o seu nome na Bíblia? Servo inútil. Não faz mais do que obrigação. Então, pare de se esconder atrás das suas obrigações. Vai além, oferece algo mais.
Estamos vendo o tempo que Deus está nos chamando a viver plenitude. Oferece algo mais, oferece algo mais, oferece algo mais, oferece algo mais, oferece algo mais. Você já canta, ofereça algo mais. Você já toca, ofereça algo mais. Querido, você já é da intercessão, ofereça algo mais. Você já prega, ofereça algo mais. Você já é um dizimista fiel, ofereça algo mais, ofereça algo mais. Senhor, nessa noite nós ofertamos a Ti o nosso coração. Receba o nosso coração como resposta a tudo aquilo que um dia o Senhor fez por nós. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque se não fosse a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Obrigado porque o Senhor nos perdoa nas ofensas que cometemos contra o Senhor. Mas por favor, Deus, não nos deixa nessa vida mesquinha e medíocre de pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão, ofender, pedir perdão, te ofender, pedir perdão, te ofender, pedir perdão, te ignorar, vim depois chorando, te ignorar, vim depois chorando, te ignorar, vim depois chorando. Pelo amor do Senhor, nos tira dessa vida cristã medíocre, inconstante. Por favor, Pai, perdoa o nosso coração, mas nos leva para um nível mais alto do que esse que nós já estamos. Por favor, Deus, nos tira da condição que estamos e nos leva para um nível mais elevado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que foi ofertado nesse altar nessa noite, Senhor. Tudo que foi ofertado nesse altar nessa noite. As orações, os cânticos, os dízimos, as ofertas, especialmente as vidas que se entregaram no Teu altar nessa noite. Receba, Senhor, como forma de gratidão, em resposta ao grande amor que o Senhor um dia demonstrou por nós. Receba a nossa vida como uma resposta. E agora, Pai, eu te peço mais uma coisa. Usa-nos como uma resposta a este mundo perdido. Usa-nos como uma resposta aos desesperados, aos angustiados, aos encarcerados, aos viciados, aos adoentados, aos perturbados. Usa a nossa vida como resposta, Senhor. Mais do que ser uma resposta ao Senhor nessa noite, eu te peço, usa a nossa vida como uma resposta a este mundo perdido. Nós consagramos ao Senhor no Teu altar todos os dons e talentos que o Senhor tem confiado a nós. Nós depositamos no Teu altar e dizemos, usa tudo isso para louvor da Tua própria glória. Receba a nossa oferta, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, porque nós assim o fazemos, com o nosso coração quebrantado e contrito. Assim fazemos, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Dê um abraço no teu irmão, querido. Diga para ele, você é a resposta que esse mundo precisa. Diga para ele, você é a resposta que Carapina precisa. Você é a resposta que André Carlone precisa. Você é a resposta que Boa Vista, Jardim Carapina, Central Carapina. Você é a resposta que o bairro de Fátima. Você é a resposta que Manuel Plaza, que Tubarão, Cidade Continental, Novo Horizonte, Vista da Serra, Barcelona, Serra Dourada. Você é a resposta que Planalto Serrano, Jacaraípe. Você é a resposta que essa cidade precisa. Glória a Deus. Ouve aqui.